Quais são os Fuscas mais raros do Brasil? Hoje está estreando um quadro novo aqui no canal PL, é a nossa Tier List, que teremos agora toda semana também. Vem conosco! Olá amigos, que bom que você está aqui, hein? Hoje vamos começar um novo quadro, é o Tier List, né? Nós vamos pontuar, vamos com tópicos e veículos, analisar modelos, versões, acabamentos e tudo mais. Estamos começando com o clássico Fusca, para começar com o pé direito, um clássico nacional. Então, meus amigos, vocês estão vendo aí na tela, nas lentes do nosso canal, a nossa Tier List, com as respectivas categorias, são 4, né? Vocês estão vendo aí. Nunca nem vi aquele carro realmente que é muito raro, que eu particularmente nunca nem vi, literalmente. E o é raro, abaixo em laranja, que são carros realmente raros, difícil de ver, aquele carro que, pô, difícil ver ultimamente, né? E o que é comum, não estão todas as versões do Fusca aqui, tá? Não tem Fafá tampa lisa, por exemplo, e eu não coloquei nenhum dos anos 50, porque eu considero que qualquer Fusca dos anos 50 hoje já é considerado raro, devido à idade, e porque realmente é difícil encontrar. Então, de 60 para baixo não vai ter na nossa lista. Começamos já no comecinho dos anos 60, olhando aqui para o gráfico, tá em ordem cronológica, o Fusca monocromático. Eu não vou contar aqui a história de cada versão, porque o foco aqui realmente é listar e dar uma pincelada rápida aí a respeito de cada veículo. O Fusca monocromático, ele saiu no comecinho dos anos 60 e o comprador podia escolher entre tonalidades dentro ali, verde berilo, verde turquesa e azul pastel. Por fora, a cor escolhida acompanhava também o acabamento das rodas, estribos, galões e suporte dos para-choques. Então, com o passar dos anos, era muito comum as pessoas irem descaracterizando esses Fuscas. Trocou o volante, coloca um volante comum, trocar a fação de porta. Então, esses Fuscas, eles foram sendo, assim como outros da nossa lista, foram sendo descaracterizados. Por essa razão, muito raro também, até pela idade, ele vai aqui para o nunca nem vi, realmente difícil encontrar um, preservando as características originais. Na sequência, temos aqui o Fusca 1200, o Fusquinha tradicional dos anos 60, que foi fabricado até 1966. A partir de 1967 ele surgiu numa nova versão que nós temos também aqui na nossa lista. O Fusca 1200 até 1966, de 60 até de 59 em diante, ele sai com esse vidro traseiro maior. Ele vai aqui para a categoria difícil de ver, tá? Ele não chega a ser uma raridade, mas é difícil ver hoje em dia. É um Fusca, ele tá ali entre o raro e o difícil de ver. Até poderia colocar ele aqui no raro, mas vamos colocar no difícil de ver até pela idade, tá? Na sequência temos o Fusca Pé de Boi, que foi uma proposta da Volkswagen na época o governo, na verdade, na época criou um programa, assim como aconteceu em outros momentos no Brasil, para incentivar a indústria a criar versões de carros populares. Cada empresa da época entrou com um carro. A Volkswagen entrou com o Fusca, teve a Willys também que entrou com o Pé de Boi. E o Fusca Pé de Boi foi fabricado 65, 66, tem 67 também. O Pé de Boi, ele foi fabricado ali, mas por ele ser extremamente básico e espartano, a grande maioria, para não dizer todos, foram com o tempo, acabavam sendo completados pelos donos. Muitos desses carros foram parar em frotas, né? Nestlé, grandes empresas da época. E quando esse carro era vendido pela empresa e ia parar na mão de uma pessoa comum, essa pessoa ia completando esses Fuscas com acessórios mais completos dos outros. Por essa razão, um Fusca Pé de Boi preservando as características originais é raridade extrema. Então vai aqui na nossa lista, nunca nem vi. Assim como o Cornovagen. No Brasil, um país tropical, seria muito bem-vindo um carro com teto solar, né? Brasil, um clima tropical, realmente, um Fusca com teto solar foi uma opção que a Volkswagen ofereceu, realmente numa boa intenção. Ele saiu 64, 65, 66 e 67. Lembrando que os modelos 64 já eram do modelo 65. Agradeço também aos dados aqui fornecidos pelo meu amigo Giovanni Afonso, lá do Rio de Janeiro. Um grande abraço a ele. E esses Fuscas não não caíram no gosto das pessoas e, por incrível que pareça, muitos dos proprietários acabavam tampando o teto solar. Então, muitos dos poucos que foram vendidos, muitos deles tiveram o teto tampado. Achar um Fusca Cornovagen hoje é algo muito raro. Nunca nem vi um Fusca com o teto solar original
de fábrica, um dos Fuscas mais raros aí do Brasil, com certeza. Na sequência, o Fusca 1300, que surgiu em 1967, ele foi fabricado há apenas 3 anos, né? Não parece, mas o Fusca 1300, com esse visual clássico aqui do Fusquinha, ele foi fabricado 67, 68, 69 e até metade de 1970, até junho de 1970. Então, mas apesar de ter sido 3 anos e meio, tem muito Fusca desse rodando por aí até hoje. Então esse Fusca aqui eu considero um Fusca comum, é o mais desejado, um dos mais desejados, é o visual mais clássico e apesar de ter sido fabricado num relativo curto período, foi fabricado muito desses Fuscas, então ainda hoje ele é um carro comum, porque em 1970, a partir de julho, começou a ser fabricado o Fusca reestilizado. A maior reestilização do Fusca até aquele momento foi realmente ali no metade de 1970, em que o Fusca foi dividido em 2 versões. O Fusca 1500, que era conhecido como Fuscão, e o Fusca 1300 Standard, tá? O Fuscão, com esse visual aqui, com a tampa de 2 aletas, foi fabricado há apenas 2 anos, meados de 70, 71 e 72, 2 anos e meio, quase. E apesar de ser pouco, período pequeno, até menor do que o Fusca antigo, ele é também um carro comum de se ver, pelo menos eu estou dizendo na minha região, aqui no estado de São Paulo, de modo geral, ele é um Fusca comum, uma das versões aí, muita gente vê esse modelo como o melhor Fusca já fabricado, e eu gosto, apesar de eu ter o 69, eu acho que o Fuscão realmente foi o ápice ali. O 1300 Standard, a partir de 70, ele perdeu um pouco a graça para mim. No começo aqui, ele era conhecido como canelinha seca, pela roda mais para dentro, foi ganhando modificações ali ao longo do tempo. Os 1300 Standard duraram até 82, não tem os mais novos aqui na nossa lista, só tem o primeiro, canelinha seca, também é um carro que vai para a lista do nosso aqui comum, tá? Em 1973, a Volkswagen remodelou os Fuscas, ganhou novo farol, novo paralama, nova tampa traseira e ganhou também uma nova versão. Era uma versão que ficava entre o Standard canela seca e o Fuscão. Era o Fusca 1500 Standard, né? Uma versão mais básica. Ele trazia motor 1500, mas tinha o acabamento mais simples do 1300. Esse Fusca, ele ficou conhecido como Série Bravo, apesar de não ter oficialmente esse nome, e ele era visto caracterizado pela lanterna do 1300, mas a nova tampa do 1300. Até acabei colocando ele 2 vezes aqui, tá duplicado aqui a imagem, mas são 2 Fuscas Série Bravo. É muito difícil você ver um Fusca desse, porque a maioria acabou sendo descaracterizada com o tempo, e realmente é um Fusca raro de se ver, porque foi fabricado poucas unidades, porque não fazia muito sentido ele. O preço dele era muito próximo entre o 1300 Standard e o 1500, então ou a pessoa comprava logo o Fuscão ou ficava no Standard mesmo, tá? Esse Fusca, eu não sei se eu coloco ele ele é raro, mas ele é bem raro mesmo, é difícil ver um, tá? Então ele vai aqui para nossa lista Nunca Nem Vi. Vou colocar ele aos 2 aqui, estão aqui, né? Tem 2 deles aqui, mas são o mesmo carro, tá certo? Na nossa próxima lista temos o Fusca 1600S. Foi uma proposta esportiva da Volkswagen, tá? Lançada em 74 para 75, foi fabricado até 75 somente. E assim, o 1600S, o clube do 1600S teve acesso a um documento técnico da Volkswagen na época, e que eles chegaram numa produção ali de um número de 5.758 motores 1600S, ou seja, carros, né? Mas o clube, eles têm um clube muito forte, que conseguiram catalogar quase 300 carros. É um carro raro, sem dúvida nenhuma. Eu acho que não é aquela raridade extrema, apesar de ser um dos mais desejados. Foi fabricado uma quantidade até considerável em comparação a outros, então vamos colocar ele aqui no é raro, tá? 1600S é raro, é desejado, e então integra aqui o nosso primeiro item da categoria raro. O Fusca 1600S foi oferecido até 75, mas a partir de 76, o Fusca 1600 continuou sendo produzido. Ele era um Fusca 1600 mesmo, mas sem aqueles itens esportivos do 1600S, como tampa, aquela capa preta na tampa, conta-gira. Era um Fusca comum,
um acabamento do 1500 e o motor 1600, porque o Fusca 1500 durou até 1975 só. Então o 1600 ele substituiu de uma vez só o modelo S e o 1500. Esses modelos 76, eu considero difícil de ver. Na minha opinião, é difícil de ver. A maioria, a imensa maioria desses Fuscas da segunda metade dos anos 70 até 79 é 1300L. Tem o Standard também, mas o 1300L, que é esse azul aqui, é comum, tá? Vamos colocar ele aqui no comum, que é um carro realmente um dos mais feitos nesse período. E o 1600S, o 1600 comum vai aqui no difícil de ver, né? Pelo menos aqui na minha região é difícil de ver. E o 1600 de 1982 é um carro que foi fabricado muito pouco. O 1682 fabricado menos de 200 unidades, tá? A grande maioria nesse período era 1300. 83 foi o ano em que o Fusca passou a ser chamado oficialmente de Fusca e ganhou o nome na tampa traseira. 83 é o único ano que só tem 1300, porque no final do ano eles lançam já como modelo 84 o modelo 1600 com motor torque. Até 82 você tem o 1600 antigo, que é muito raro de ver. Então vamos colocar aqui no nunca nem vi. Esses Fuscas realmente pouquíssimas unidades foram feitas, tá? Agora temos aqui o Fusca Série Prata, que foi fabricado em 80. Não se tem uma conclusão exata sobre o número de produção dele, mas algo em torno de 3.000 carros estima-se por aí. Eu não vou colocar ele como uma raridade extrema, eu vou colocar como é raro, tá? Eu já vi alguns, inclusive, é difícil de ver, mas é raro, então fica na categoria raro, tá? Fusca GL 1982 foi fabricado nessa época em várias cores, tem branco, tem marrom. É um carro desconhecido da maioria das pessoas, trazia itens de luxo maior do que o que a gente estava acostumado a ver nos Fuscas, mas tem vários Fuscas 1300 GL por aí na internet, tá? Apesar de ser difícil de ver, ele foi fabricado bastante, então não vou colocar ele como nunca nem vi, vou colocar ele aqui como é raro, o Fusca GL de 82. Em 1984 a Volkswagen lançava o Fusca 1600 com motor torque, o novo Fusca, né? A partir dali só 1600. O 1300 até existia, mas para pedido especial empresa, prefeitura, enfim. Bom, teve o lançamento de uma série especial que era o Fusca conhecido como Série Love, embora não tivesse oficialmente esse nome. O Fusca Série Love teve aproximadamente cerca de 2.500 unidades, então é um carro raro sim, vamos colocar ele aqui no é raro. E o Fusca verde cristalino de um ano depois, 85, é um Fusca também que teve uma produção estimada em torno de 2.800 carros. Também é difícil encontrá-lo e era uma série que era toda verde, até a roda era verde, então ela vai também para a nossa categoria de raridade, tá bom? Em 1986, último ano de produção do Fusca, eles, antes de decidirem que ia realmente encerrar a produção, eles chegaram a fazer estudos para o modelo 87. As montadoras fazem isso, já falei sobre isso aqui em outro vídeo. No meio do ano eles já fazem um modelinho ali que vai ser para o ano que vem. E com o Fusca fizeram isso, que seria o Fusca 87. Sem grandes novidades, apenas 5 carros foram feitos. Um deles está preservado no museu da própria Volkswagen, lá em São Bernardo do Campo. E se eu não me engano, não existe mais. E outros 3 estão perdidos por aí. Então esse carro, sem dúvida, vai para essa raridade nunca nem vi. Pessoas nem sabem da existência desse Fusca 1987, que foi fabricado em 86, antes do Fusca Última Série. O Fusca Última Série teve apenas 850 unidades fabricadas. É um carro realmente bem raro, difícil de encontrar esse Última Série. Então ele vai também pro nunca nem... Ou vai pro é raro, hein? Ele vai pro é raro pelo seguinte, porque de 850 unidades, foi fabricado mais 50 unidades extras para funcionários aqueles funcionários mais antigos da fábrica, foram feitos 50 Fuscas série especial, última série, né? Com características exclusivas, como bancos, o padrão do Banco do Santana, tudo que podia ter de melhor no Fusca, naquelas 50 unidades foi feito, né? E exclusivamente para funcionários. A raspa do tacho do modelo 86, esse sem dúvida é o nunca nem vi, porque 50 carros só realmente é bem raro, tá?
Nos anos 90, tivemos o retorno polêmico do Fusca em 93 e o Itamar teve ali, na verdade, 93 já com o modelo 94. Então, ano modelo 94, 95, 96, só 3 anos de produção. O Fusca Itamar, até por ser mais novo, é um Fusca difícil de ver, tá? É difícil de ver, ele tá bem valorizado, é raro, mas vamos colocar ele ali no difícil de ver. E o que é realmente raridade é o Fusca Itamar série ouro, tá? Apenas 1.460 unidades foram feitas, ali em 1996, o Fusca é realmente o fim do Fusca no Brasil, com as cores bonitas da linha Santana, teve aquele verde metálico também, esse vermelho é muito bonito também. Ele vai aqui pro raro, tá? É raro e tende a ficar como nunca nem vi nos próximos anos, à medida que vai rareando ainda mais. Então está aí, ó, a nossa primeira tier list aqui do nosso canal, e eu gostaria que você sugerisse aqui nos comentários, por favor, os temas, o que você gostaria que eu comparasse, o que você gostaria que eu analisasse, o que você gostaria que eu listasse aqui na nossa tier list. A princípio, toda quarta-feira agora teremos a nossa tier list aqui no canal, tá? Segunda-feira ficou o Fusherb, terça a retrospectiva nostálgica e quarta-feira a nossa tier list, o novo quadro aqui do canal. Quinta e domingo, sessão nostalgia normal, tá? Então é isso, nossa tier list aqui, primeira sessão. Eu aguardo vocês no próximo vídeo aqui no canal. Um grande abraço e até mais.